Durante muito tempo acreditou-se que o ser humano era um ser puramente racional, ou seja, totalmente consciente sobre si mesmo e sobre tudo aquilo que lhes ocorria em seu mundo interior. Desde a máxima de Descartes do penso, logo existo, e mesmo muito antes, na filosofia desenvolvida na Grécia Antiga, a qualidade que tornava o ser humano superior aos outros animais era justamente a sua capacidade de racionalizar, de investigar, de interpretar, de sintetizar, de qualificar, de enumerar e de produzir. E quando a razão foi colocada em seu pedestal de caminho para a verdade absoluta, tudo o que estava fora de suas leis e limites precisos passou a ser considerado como sendo errado, falso ou inconcluso. Dessa forma, a objetividade e a racionalidade se tornaram as medidas exatas para todas as coisas do nosso mundo exterior, enquanto o nosso mundo interior subjetivo, aquele que é formado por nossas emoções, sentimentos, sonhos e desejos mais profundos, foi taxado como um mundo ilusório, a ser devidamente superado pela pura racionalidade de nossas mentes conscientes. Porém, Freud, o pai da teoria psicanalista, através de sua descoberta mais importante e fundamental sobre a mente humana, ou seja, a do inconsciente, revelou ao mundo uma nova concepção sobre o ser humano, um ser que, na verdade era, ainda, em sua maior parte, irracional, descentrado e incompleto e quase que completamente inconsciente sobre a existência dessas suas partes internas, ainda tão ocultas, misteriosas e obscuras. E a partir de seus intensos estudos, pesquisas e teorizações sobre a mente humana e utilizando-se da análise de palavras, memórias, sonhos, desejos e fantasias de seus próprios pacientes, Freud identificou a existência de um muito abundante e rico material oculto, atuando dentro de nós, em um determinado lugar em nossas mentes onde diversos processos mentais ocorriam e se desenvolviam livremente sem que nos dessemos conta deles, e mais ainda, sem que tivéssemos pleno acesso ou controle consciente sobre eles. Nas palavras de Freud, isso demonstrava que nós não éramos senhores em nossa própria casa, ou seja, que as nossas ideias, emoções e pensamentos não se produziam de maneira totalmente racional, direta e consciente, como, até então, se acreditava. E através do desenvolvimento da ideia da existência do inconsciente, Freud acabou por retirar a consciência humana da sua posição de centralidade como principal núcleo operante de nossas mentes. E, assim, Freud lançou as bases de uma nova teoria da mente, que nos revelou a existência de uma estrutura interna muito mais complexa, mutável e dinâmica do que se acreditava existir dentro de nossas mentes até então. E, diante dessa tão revolucionária descoberta sobre o funcionamento de nossas mentes, Freud formulou sua chamada primeira tópica, através da qual dividiu a estrutura do nosso aparelho psíquico em 3 partes, instâncias, diferentes. Eram elas: consciente, camada da mente humana onde todos os conteúdos, informações estão imediatamente disponíveis à consciência direta do sujeito. Pré-consciente, camada que atua como um elo entre o consciente e o inconsciente da pessoa e onde se localizam os conteúdos ocultos que podem, ou não, vir a tornarem-se conscientes, a depender dos diversos fatores familiares, educacionais e religiosos a que o sujeito foi exposto. Inconsciente, a camada mais profunda do nosso aparelho psíquico, onde se encontram diversas lembranças primitivas, representações arcaicas, desejos reprimidos e emoções subjetivas do sujeito. E através dessa tão genial divisão da mente humana nessas diferentes camadas psíquicas, Freud comparou a nossa mente a um gigantesco iceberg, onde a parte visível era apenas aquela pequena ponta, enquanto a parte submersa, ou seja, a maior parte dele, era a que abrigava todos os nossos conteúdos inconscientes, ou seja, aquelas ideias, teorias, conceitos, emoções e tipos de pensamentos que permaneciam ainda ocultos e inacessíveis a nós, barrados pelas fronteiras estabelecidas pelos diversos mecanismos de defesa que atuam permanentemente em nós, tais como a repressão, o recalcamento, a projeção e a negação. E, concordando com Freud sobre a existência do inconsciente, dessa camada oculta dentro de nós mesmos, Jung, um importante psiquiatra e psicoterapeuta suíço, foi ainda mais longe,
defendendo a existência de uma divisão dentro do próprio inconsciente humano que resultava em uma camada que estava para além das nossas experiências individuais, o nosso inconsciente coletivo, uma espécie de baú de memórias universais, herdadas da coletividade humana, de onde todos nós retiramos todos os diversos e tão variados modelos simbólicos, que dão forma aos nossos egos e acrescentaram conteúdo às nossas ditas personalidades.